Que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos. Meu nome é Donizete, eu sou membro da congregação da Igreja de Cristo no centro de Guarulhos. Sou um dos líderes há 5 anos aproximadamente. Sou casado com a Raquel e trabalho como psicólogo e também palestrante. E eu conheci a congregação através do Marcelo. No começo do ano eu mandei uma mensagem lá no Facebook de vocês e há um mês mais ou menos ele me respondeu e a gente vem conversando, né? Nós temos o desejo de morar aí na cidade de vocês, é uma cidade que nós todo ano conhecemos, todo ano nós vamos passear, gostamos muito e estamos fazendo algumas pesquisas, vendo possibilidades e se for da vontade de Deus, estaremos morando aí na cidade de vocês e congregando junto com todos os irmãos. Como eu disse, eu venho conversando com o Marcelo via Zap e ele me pediu para que fizesse uma mensagem para vocês. E eu gostaria de falar sobre um tema que é muito atual e que é muito necessário em nossos dias. Ele está muito presente em nossos dias, na verdade, e é muito necessário nós, de um lado, combatermos quando ele estiver num estágio ruim, mas também, por outro lado, a gente vai ver que é algo que pode ser benéfico em certo ponto. Que assunto é esse? Que tema é esse? O tema é o cristão e o medo que está tão presente aí em nossos dias, principalmente nos últimos meses. E o que é o medo? O medo é um estado, é uma sensação que nós temos quando percebemos que há um perigo à nossa frente, um perigo que pode ser real, ou um perigo que pode ser imaginário, mas com certeza, ao ter essa sensação, um alerta é dado dentro de nós. Hormônios começam a inundar o nosso organismo e gerando assim um estresse. É comum aparecer dores nos braços, dores nas pernas. Os nossos órgãos dos sentidos ficam em alerta absoluto, né? Os olhos, os ouvidos, às vezes o olfato também. Por quê? Por causa dessa descarga de adrenalina e de tantos outros hormônios. E é interessante pensar que esses hormônios, eles causam tudo isso em nosso organismo e também eles fazem com que aconteça uma depressão no nosso sistema imunológico, ou seja, um enfraquecimento do nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo. E aí, nosso organismo, nós ficamos expostos a ataques de bactérias e etc., e inclusive vírus. Então, não é algo nada agradável saber disso, né, numa fase como essa que nós estamos vivendo com esse coronavírus aí. Mas é o que acontece, e é o que tem acontecido em nossos dias. Muitas pessoas com muito medo, inclusive medo do próprio vírus, de contrair o vírus, sem saber, acabam favorecendo, e sem querer também, acabam favorecendo a entrada desse vírus através do medo, assim, um medo exagerado. Por quê? Porque o medo todos nós temos, todos nós sentimos, né? Se eu fizer a pergunta, qual o seu medo? Você tem medo de quê? Então, medo, há diversos tipos, há diversas razões. Altura, escuro, medo de insetos, medo de animais, medo de amar, como muitas vezes é comum em muitas músicas. Enfim, há uma série enorme de motivos de medo. Cada um de nós sabe quais são os medos. Mas o que eu estou falando é daquele medo excessivo, aquele medo exagerado, aquele medo que
permanece, persiste por muitos e muitos dias, que vai tomando o organismo, vai enchendo o nosso organismo desses hormônios e causando esse estresse no organismo e causando enfraquecimento do nosso sistema de defesa. E o medo é muito comum, como eu disse. Grandes homens, servos de Deus, tiveram medo. Se a gente olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que Moisés teve muito medo. Quando ele matou lá o egípcio, ele fugiu. Essa é, na verdade, uma das reações quando se tem medo. De um lado, muitos fogem ou outros enfrentam assim um medo. Cada um de nós tem um tipo de reação, ou às vezes em determinado momento. E Moisés fugiu. Ele fugiu, ficou lá por 40 anos com seu sogro. Em certo momento, Deus apareceu lá na sarça ardente e falou para ele libertar o povo. E qual foi a reação dele? A reação de medo. E ele começou a dar um monte de desculpa. Porque eu não sei falar, porque eles não vão me ouvir, porque e porque. Na verdade, o medo dele era de ser rejeitado. O medo dele era de não ser ouvido pelo Faraó, de ser rejeitado pelo seu povo, e Deus tinha que ficar falando, eu serei com você, e mostrando sinais para Moisés, enfim, entender que Deus estaria com ele naquela jornada. Abraão, a mesma coisa, um pouco antes, o pai da fé, por 2 vezes ele mentiu, por causa da sua esposa. O medo dele era o medo de ser morto, já que Sara era muito bonita, e ele mentia, dizendo que era sua irmã, para não ser assim morto. Elias foi a mesma coisa, ele tinha vencido 400 profetas de Baal, viu o poder de Deus, como Deus agiu ali naquela forma, naquela situação, e o que ele fez? Ele foi lá para a caverna. Foi lá para a caverna, se escondeu. Quando foi questionado o que ele estava fazendo ali, a reação dele foi, todos morreram, eu estou sozinho e procuram me matar. Então uma mulher, Jezabel, conseguiu fazer o profeta de Deus sair correndo e se esconder. E não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento nós vemos o exemplo de José. José, esposo de Maria. A Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 1, que quando ele fica sabendo que Maria está grávida, a reação dele é fugir, se afastar de Maria, porque o medo dele, o medo de como seria visto, o medo também do que ele iria causar até mesmo a Maria. Então o medo está presente, o medo é comum na vida de todos nós. Agora a questão é, o que o medo tem causado na minha vida, o que o medo causa na sua vida? Que medo é esse? É aquele medo que te leva à prevenção? Esse é um medo bom, e é necessário. Por isso que não se diz de eliminar o medo, né? O certo é conviver com o medo, lidar bem com o medo, porque ele é necessário em certa dose. O medo é que nos impede de tomarmos muitas decisões erradas. O medo é que nos impede de, por exemplo, atravessar uma BR ou qualquer outra avenida com muito fluxo de veículos sem olhar para os lados. Então é um medo benéfico. Mas e aquele medo que atrapalha, aquele medo que faz com que retrocedamos numa atitude, numa ação, numa decisão que nós sabemos que precisamos tomar? E aquele medo que faz com que você ou eu saibamos que o certo é fazer determinada coisa ou falar determinada coisa que é a vontade de Deus, e a gente retrocede, a gente recua e a gente busca outra forma ou se omite. Esse é o medo ruim, esse é o medo que atrapalha. E servos de Deus também tiveram essa reação, como eu disse, todos esses que eu falei,
Mais tarde, eles foram grandes servos de Deus, mas eles tiveram que aprender a confiar em Deus. Eles tiveram que aprender a conhecer um pouco mais de Deus e saber que Deus estava com eles. É interessante olhar ainda o exemplo de Josué. Josué havia andado com Moisés, visto quantos sinais Deus tinha feito através de Moisés. E mais tarde, Deus tem que chamar a atenção dele e dar uma injeção de ânimo. O medo está presente nas nossas vidas e estava presente na vida desses servos de Deus. Sabe, irmãos, o medo esteve muito presente na minha vida. Eu era uma pessoa, quando eu entrei na igreja nos meus 20 anos, que eu tinha muito medo. Tinha muito medo, principalmente de me expor. Eu nem imaginava estar à frente, falando para pessoas, dando uma aula, pregando. Era muito difícil para mim. Na verdade, eu tinha muito medo, eu tinha muita timidez. As pessoas que me conheceram naquela época, muitos dos irmãos que congregam conosco, dão esse testemunho, de que eu tinha dificuldade, inclusive, de olhar nos olhos das pessoas. Então, isso era muito difícil para mim. E algo que eu tive que vencer. E como eu venci? Primeiro, com a ajuda de Deus, lógico, mas também a ajuda de diversos irmãos. Irmãos que fortaleciam, irmãos que animavam, as oportunidades que me eram dadas para fazer a ceia, dirigir a ceia, ou dirigir a oferta. Nós tínhamos um pastor chamado Davi Medos, talvez algum dos irmãos tenham conhecido, ouvido falar. Ele foi nosso pastor por muitos anos, infelizmente já há 10, 11 anos ele faleceu, e ele me incentivava, ele me estimulava e recitava 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, onde Paulo diz para Timóteo: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E muitas vezes ele tinha que me lembrar desse versículo. E assim eu fui vencendo. Pela graça de Deus, pelo incentivo dos irmãos, eu consegui vencer essa barreira. Então hoje eu consigo falar, fazer a oferta, a ceia, dou aula na escola dominical, prego, sou um dos pregadores na congregação. Com a ajuda de Deus a gente vai vencendo. E foi essa mesma ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, que servos dele também venceram seus medos, seus temores. Vamos dar uma olhada em Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, o que Deus, na verdade, disse a esse servo dele. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. Moisés havia morrido. E Deus fala: olha, ele já morreu. E você vai continuar guiando o meu povo até a terra prometida. E o que Deus diz a ele é: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Veja só, que palavras abençoadas, né, vindas de Deus. De um lado, Deus dá uma missão para ele: você vai levar o meu povo. De outro lado, Deus diz: não temas, seja forte, seja corajoso. E, por outro lado ainda, ele continua dizendo: eu serei contigo por onde quer que você andar. É muito interessante, né? Que se olharmos na palavra de Deus, sempre há, de um lado, uma missão. Deus pedindo para um dos seus servos fazer algo. Mas também, sempre há o Senhor dizendo: eu estarei contigo. Jesus Cristo, antes de voltar aos céus, lá em Mateus 28, 20, o que ele diz? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas antes disso, o que ele disse? Ide por todo lugar, batizando, ensinando em meu nome, fazendo discípulos. Então nós temos, de um lado, uma missão dada por Jesus, de outro lado, nós temos ele dizendo: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.
E aqui é a mesma coisa, com Josué, Deus falando, eu estarei com você, não temas. E sabe, irmãos, não temas. Essa expressão aparece cerca de 80 vezes em toda a Bíblia. 80 vezes, é bastante, né? E por que será, né? Com certeza, Deus em sua sabedoria, Ele que nos fez, Ele sabe que o medo, que o temor, né, esse medo é uma das nossas maiores dificuldades, muitas vezes uma das nossas maiores fraquezas. E como precisamos vencer, lutar contra esse medo. Por isso, 80 vezes aproximadamente é dito, não temas ou não temais. E sempre Deus enfatizando que Ele está conosco. Então, irmãos, José, como eu falei, quando ele ficou sabendo, ele fugiu. Mas um anjo disse, não temas, porque aquele que Maria está grávida do Espírito Santo e aquele que está no ventre dela é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele, felizmente, ele acorda, toma Maria como sua esposa e seguem a vida deles, criando o Filho de Deus. Que maravilha, né? Ele não ter voltado atrás, ele não ter permanecido na sua fuga. O privilégio que ele teve de ser o pai do Filho de Deus aqui na Terra. Muito interessante, né? Vermos como Deus age, como Deus trabalha. Né? Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas dificuldades. E Ele sabe que nós temos desejo de fazer a sua vontade, mas que muitas vezes podemos ser traídos, né, pelo nosso medo, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não ser ouvido, pelas chacotas, enfim, diversas situações que podem nos gerar medo. E o medo que, como eu disse, diversos servos do Senhor também tiveram. Mas como o medo entrou nesse mundo? Como ele aparece? Quando ele aparece? Gênesis, capítulo 3, é dito, após Adão e Eva pecarem, o que acontece? Deus está procurando eles. E lá o texto diz, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Olha só que reação natural. A primeira menção de medo. O primeiro homem a ter medo. Como o medo entrou? Entrou por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nós não teríamos motivos para ter medo. Não precisaria desse medo, que inclusive leva à prevenção, porque não haveria perigos. Mas o homem pecou e o medo entrou. O medo instalou e ele foi o primeiro a sentir, porque tive medo, me escondi. Aquele que tinha comunhão com Deus, que falava com Deus, tanto ele quanto Eva, agora tem medo do Senhor e tenta, né, se esconder. Vemos como o medo é prejudicial, prejudica a comunhão, prejudicou a comunhão dele com Deus. E pode também prejudicar a nossa comunhão se a gente não tomar cuidado. Muitas vezes pessoas desconhecendo, às vezes até irmãos nossos, desconhecendo o poder de Deus, o poder perdoador de Deus, após estarem pecando, estarem tendo uma vida longe da vontade de Deus, ou errando, falhando, muitas vezes querem fugir da presença de Deus, de ter essa comunhão com Deus, começam a deixar de participar das reuniões, dos cultos, deixam de ler a palavra de Deus, deixam de orar ao Senhor. Por quê? Por causa do medo de se apresentar diante de Deus, de falar com o Senhor, como se Deus não fosse o Deus perdoador, o Deus que conhece as nossas vidas e conhece os nossos desejos e propósitos. O medo é muito prejudicial quando ele nos atrapalha de servir ao Senhor como devemos servir. Como eu disse, 2 Timóteo 1,7, né? Provavelmente Timóteo era um
um jovem, uma pessoa que tinha muito problema com medo. Tanto que Paulo diz, olha, nos versículos 6 a 8, ele fala, não te deixes abater, né? Olha, o que eu te impus a mão sobre você, né? Cumpre o ministério, faça aquilo que deve fazer, deve ser feito. E no versículo 9 ele diz, porque Deus não tem dado o espírito de covardia. E é isso, irmãos, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, e poder para fazer a obra do Senhor, poder para vencer os nossos temores, para confiar no Senhor, no poder do Senhor e agir. Sabe, irmãos, eu demorei para entender isso, mas como eu disse, com a ajuda do Senhor e com a ajuda de incentivo de irmãos, eu consegui ir vencendo e jamais imaginei que estaria à frente de uma congregação, jamais imaginei que estaria pregando, dando aulas, mas é Deus que trabalha em nossas vidas, é o Senhor, através desse seu Espírito, habitando em mim, habitando em você, que nos capacita e nos dá condições de servi-lo e de fazer aquilo que é a sua vontade, de servir naquilo que é necessário no seu reino. Eu não conheço a congregação dos irmãos. Eu sei que existe, às vezes quando eu já estive aí na cidade de vocês, geralmente foi muito rápida a nossa passagem, não deu tempo para conhecê-los, mas com certeza vocês têm necessidades de serviço. Há trabalho a ser feito. Então confia no Senhor. Se você está fazendo, continue confiando, utilizando o dom que o Senhor te deu, as capacidades que o Senhor te deu, continue fazendo. Por algum motivo, você ainda não começou a trabalhar na obra do Senhor, comece, confie, peça a direção do Senhor, peça ajuda de irmãos, veja onde está a sua capacidade, o seu dom, e seja utilizado pelo Senhor. Com certeza, o Senhor, através do seu Espírito Santo, estará utilizando você na sua obra. Seja o irmão, seja a irmã, há diversos trabalhos, visitas a serem feitas, a benevolência e tantas outras necessidades a serem supridas na casa do Senhor, no reino do Senhor. Então, irmãos, que o medo não atrapalhe a nenhum de nós a servir ao Senhor. Nós temos um espírito de poder. E o mesmo Deus que utilizou pessoas que tinham problemas com medo, como o pai da fé, como eu disse, Abraão, utilizou Moisés, utilizou Josué, utilizou Pedro, que é aquele que negou Jesus e mais tarde é um grande homem na igreja do Senhor. É esse mesmo Espírito e esse mesmo Deus que está presente em nossas vidas, trabalha conosco, está junto de nós. Lembrado no Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Então, vamos continuar trabalhando na obra do Senhor, confiando, agindo com coragem, porque o Senhor tem nos dado um espírito, não de temor, mas de coragem, de poder. Então, vamos nos desenvolver. Sabe, irmãos, se olharmos para as circunstâncias, nós vamos ter medo, mas se olharmos para Jesus, nós vamos ter coragem, nós vamos ter fé, aumentar a nossa fé, vindo as tempestades que vierem, seja como aparecerem, nós estaremos firmes, confiando no Senhor. O medo não nos deterá, o medo não nos desanimará, mas sim, o poder do Senhor nos guiará. E eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, lendo um texto de 1 Coríntios 15, 58, que diz que o Senhor, onde o Senhor nos diz para sermos fortes, para sermos corajosos, porque o Senhor conhece o nosso trabalho e o Senhor recompensa o nosso trabalho. Então vamos dar uma olhada nesse texto de 1 Coríntios
capítulo 15, versículo 58, que é um texto que nos estimula a continuar servindo a Deus. É um texto que nos mostra que, pelo próprio Senhor, que Ele está conosco e que há recompensa ao fazermos o trabalho do Senhor. Vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso, irmãos. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Sejamos firmes, abundantes, sem medo, mas com coragem, agindo com poder, o poder que vem do Senhor através do seu Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos continue abençoando a todos os irmãos, que o Senhor continue abençoando a todos nós.